Olá, exploradores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Agenda do Explorador. E se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever, deixar o seu joinha e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que serão lançados. E, como vocês viram no vídeo da semana passada, estamos aqui no Zooparque de Itatiba, no Museu de História Natural. E a gente está aqui agora na segunda parte da nossa visita, né? Porque tinha bastante informação para mostrar para vocês, bastante imagem, bastante animais e toda sobre a evolução humana também. Então a gente está aqui na nossa segunda parte do passeio e eu espero muito que vocês curtam o final agora dessa jornada nesse local que ficou muito bacana. Bora lá? Esses animais não foram feitos aqui no Brasil ou não? Não, foram feitos Foi na Áustria também, na Áustria também, né? Eles vieram do museu de lá. Se todos foram confeccionados lá, eu não sei necessariamente te dizer, mas todas as peças vieram de lá. E o dono, ele é austríaco? Austríaco. Tá. Aí você sabe por que ele decidiu abrir um museu aqui? Eu, sinceramente, não sei como é que foi necessariamente que ele veio para o Brasil, né? Porque daí ele abriu o zoológico como um criador, na verdade, no início, um criador conservacionista. E depois ele ampliou para zoológico, né? Ele já tem um zoológico na Áustria também. Ele tem um zoológico que é zoológico e aquário. E daí ele abriu o museu lá. E ele resolveu expandir para cá também. É engraçado, né? Porque a gente vê muita coisa abrindo, principalmente na capital. E aí você tem esse destaque todo no interior de São Paulo, né? Itatiba está bem localizada, digamos assim, tá próximo de Campinas, Jundiaí, São Paulo não é muito longe. As rodovias passam aqui, então assim, é facinho para chegar, né? Aqui a gente está focando um pouquinho nos extremos climáticos, então a gente vai falar de regiões polares e vai falar do Himalaia, né? Que é um divisor de climas, né? A gente até tem falando sobre a importância do Himalaia, algumas espécies características de região. Tem algumas, tem a argalha ali em cima de Kamchatka, também que é na península na Rússia. Lá em cima é falcão peregrino. E aqui essa área é o que, então? Essa área falando um pouquinho sobre o Polo Norte, né? O Polo Ártico, né? O Ártico, que a gente fala um pouquinho. Então a gente traz algumas espécies aqui e algumas delas são bem características, né? Como a foca cinzenta e o grande predador do Ártico, que é o urso polar, né? Então, assim, a gente tenta trabalhar um pouquinho sobre os extremos climáticos e as adaptações que cada animal tem para poder viver nesse ambiente. Então, por exemplo, falar do urso polar, mas ele tem diversas adaptações que possibilitam ele viver num ambiente tão frio como o ártico. Então, ele tem, sim, uma espessa camada de gordura, né, que vai manter, assim, o corpo aquecido, e também tem algumas outras táticas para manter o corpo aquecido. Então, a pele do urso polar, ela é preta, por quê? Para captar mais o calor, então a superfície, se vocês olharem, é possível só ver na parte das patinhas, porque todo o resto está coberto pelo pelo. Na verdade, não é branco, ele é transparente. Como assim, Brasil? Na verdade, o pelo, no lugar onde teria o pigmento, que é a melanina, ela está ausente. Então, eles se formam alguns buraquinhos dentro do pelo. E nessas cavidades, elas ficam cheias de ar. E isso faz com que ele consiga segurar mais o calor. Então, também é uma técnica para ele ficar mais quentinho. E a gente vê sempre o branco porque está acostumado mais ver como se fosse um reflexo do ambiente em volta. Então, se você vê algumas fotos de fim de tarde, que tá quando chega, que tem a época específica do ano que está tendo o pôr do sol, você vê o urso meio amarelado, né? E quando você vê em alguns pontos que ele tá mesmo, como fala, nossa, ele tá ficando muito amarelão mesmo, assim, é porque ele pode ter se alimentado e tá sujo de gordura. Então, às vezes, não é necessariamente a cor do pelo, porque o pelo é transparente. Entendi. Anota essa na parte de curiosidade sobre o urso polar. Gente, olha esse mamute.
Bom, então se você quer ver um mamute, você tem que vir do Zooparque de Itatiba, porque você não vai ver ele além do filme da Era do Gelo, tá? E aqui ele parece bem maior do que no filme. Um pouquinho de Era do Gelo, né? E aqui a gente fala um pouquinho da Berinja, né? Que é a ponte de terra firme que se formou entre a Ásia e a América do Norte durante a época a Era do Gelo, né? Então nesse período praticamente toda a água doce do planeta estava presa em forma de gelo, então o nível do mar caiu cerca de 120 metros. Isso permitiu que em alguns lugares formassem pontes de terra firme, e a Berinja foi uma muito importante porque é através dela que o homem chegou à América do Norte, né? Então é bem legal, bem característico aqui, e traz personagens né, emblemáticos como o mamute, né? Então é bem legal falar disso também. Uma coisa interessante que a gente pensa, Era do Gelo como algo que aconteceu há muito tempo. Na verdade, entende-se Era do Gelo todo momento em que uma parte do planeta está permanentemente coberta do gelo. Então, na verdade, nós estamos vivendo numa Era do Gelo agora. A diferença é que a Era do Gelo é dividida entre períodos glaciais e períodos interglaciais. Então, a gente está vivendo um período interglacial numa Era do Gelo, né? E a verdade é que elas levaram muitos e muitos anos, mas hoje a gente está acelerando esse processo de degelo. Então, cabe mais uma vez a gente pensar como a gente está interferindo aí no clima do planeta como um todo. Né? Sim, tem um foco no parque em si, né, para educação ambiental, conscientização, né? Você percebe que é um dos pilares mesmo do parque, né? Que as pessoas venham e tenham essa parte de conscientização. E quando você começa vendo um museu desses, né, tratando as questões climáticas, tratando toda a evolução dos animais, do humano, e aí do lado você tem um zoológico, que você vê os animais evoluídos de uma certa forma, né? Você já tem toda a linha ali, como é que aconteceu tudo, né? Já tem uma boa noção. As formas atuais e formas pré-históricas que existiram no planeta. É legal a gente ter essa visão assim. Colega aqui, ele tem bastante destaque também, que eu vi foto dele. Para falar um pouco dos aborígenes, né? Porque a gente acaba esquecendo, mas o humano chegou lá na Austrália também, né? Então a gente fala um pouquinho aqui sobre os aborígenes, que é esse povo característico, né? E fala algumas coisas sobre evolução, sobre as misturas genéticas, né? E que deram origem a diferentes povos aí. E fala sobre os aborígenes, que são muito característicos da Austrália, né? Esse grupo que vive lá até hoje, tem representantes lá até hoje. E a Austrália é um continente, né? A Oceania, né? Como um todo, mas a Austrália é muito especial porque tem uns bichos completamente diferentes que moram por lá, né? A Austrália e a Nova Zelândia são marcantes. Então a gente quis trazer também aqui algumas espécies características de lá, né? Então tem emu, que é legal também. Você vê um bicho aqui e depois você vai poder ver lá no parque também, né? Então a gente faz esse paralelo que fica bem bacana. Nossa, bem legal. É para você fazer a comparação entre um e outro? Na verdade a gente faz o representante que tinha antes, né, a megafauna, falando um pouco de megafauna americana, né, que seria a América do Sul principalmente, focado no brasileiro. Então, assim, tinha preguiças terrestres, né, e hoje a gente só tem arborícolas, né, então a gente faz o representante do passado e o que a gente tem agora mais próximo. Então a gente mostra a preguiça gigante e o representante atual que a gente tem da preguiça. Ali tem o Paraphysornis brasiliensis, que é popularmente chamada de aves do terror, e o parente mais próximo atual, que é a nossa amiga Siriema. Olha só, igualzinho. Muito parecido, né? Idêntico. Aí aqui um tatu gigante, um representante de um
tatu atual, né? Olha só. Uma espécie de tatu atual. Que legal. E uma popularmente chamada de capivara gigante, com 2 representantes que ainda não foi definido, não decidiram ainda, não descobriram de quem que é o parente mais próximo. Se ela é mais parente da capivara mesmo ou do ratão do banhado, né? Então, porque ela já tinha uma cauda bem longona, algumas características que lembram bastante o ratão do banhado, mas é tudo mais ou menos um grupo parecido. Entendi. Ali, né? Então a gente tenta falar um pouquinho sobre o antepassado gigante que existia. Sim. E hoje o representante moderno, né, digamos assim. O quanto que a evolução mudou mesmo. Como muda, dos animais, né? Como as características mudam. Verdade. Né? E aí é legal pensar que esses animais não se extinguiram há tantos anos, né? Não faz muito tempo. É que nem o mamute, né? Os últimos mamutes se extinguiram há 4 mil anos atrás. 4 mil anos atrás a galera estava construindo as pirâmides do Egito. Então, se você for pensar, nossa, tinha uma civilização tão, né, evoluída, né, intelectualmente, assim, tão estabelecida, e ainda tinha mamute, né? Então, é estranho da gente pensar, fazer esse paralelo. Preguiças terrestres existiam na América Central ainda quando os colonizadores chegaram. Então, assim, depois se extinguiram logo depois. Não são as gigantes, né? Mas existiam terrestres ainda. Então é bem diferente a gente pensar, né? Nossa, porque o mamute ele ficava mais em que região? Mamute é região da Ásia, né? De gelada, assim. Então ele estava... Ásia pro norte, assim, América do Norte. Foi na época de Era do Gelo, assim. Nossa, realmente, você imaginar o Egito e mamute... É porque, na verdade, quando passou a Era do Gelo, algumas populações ficaram isoladas. Então, essas últimas populações de mamute que existiram, elas ficaram isoladas em algumas ilhas próximas ali da Sibéria, né? Então, era já um ambiente muito frio. Mas elas vieram em extinção porque realmente não tinha onde elas ir, elas precisavam daí de água, de outras fontes de alimento, e nesses ambientes elas não encontravam. Então, elas conseguiram permanecer lá por conta da temperatura, que possibilitava, mas em compensação faltou outros recursos, né? Então o restante do planeta já estava aí se esquentando. Né? Olha que coisa, bem interessante. Bom, pessoal, então espero que vocês tenham amado esse tour que a gente fez aqui pelo museu no Zooparque de Itatiba. Eu adorei, é muito impressionante ver todas essas espécies, ver toda essa diferença na evolução que a gente teve na nossa história. Então eu quero agradecer muito a Camila, que é bióloga aqui do Zooparque, que acompanhou a gente nesse passeio, deu tantas informações super legais. Quero agradecer também a Laura, que foi quem organizou esse passeio aqui pra gente, que foi super simpática também. Agradecer ao meu amigo Regis, que é o nosso cinegrafista, que está dando um apoio aqui hoje pra gente. Então eu espero muito que vocês tenham curtido, que tirem um dia para vir aqui, se possível, porque vale a pena a visita, vale muito a pena. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa exploração e até a próxima!